Olá, boas-vindas a mais uma das nossas análises. Bom, existe um mito gigantesco no mercado. Uma ilusão que quase todo mundo já teve em algum momento, né? Quando a gente observa profissionais da fotografia, em casamentos, ensaios ou naqueles eventos corporativos enormes, é muito fácil bater o olho e pensar que o trabalho é só segurar uma câmera super cara e apertar um botão por algumas horas. Parece muito simples e até super glamuroso para quem está de fora. Mas, com base no material fascinante que vamos explorar na explicação de hoje, a gente vai descobrir que isso, olha, não poderia estar mais longe da verdade. O que os clientes e os convidados enxergam é literalmente só a pontinha do iceberg. A gente vai mergulhar fundo e revelar a fundação oculta, aquela base gigantesca que sustenta de verdade a fotografia profissional. Para desconstruir esse mito, a gente dividiu essa análise em 5 partes bem diretas. Primeiro, a ilusão do clique. Daí a gente entra na fase 1, que é o planejamento silencioso. Depois, a pressão invisível lá na hora do evento. E em seguida, a fase 2, que é a pós-produção. E, para fechar, o valor real desse trabalho todo que ninguém vê. Então, começando com o passo 1, a ilusão do clique. Essa é, sem dúvida, uma das maiores ilusões de todo o mercado. Pensa só na perspectiva de quem contrata um pacote de, digamos, 4, 6, 10 horas de cobertura. A expectativa fica toda focada no tempo do evento ali no relógio, né? E claro, naquela foto perfeita que vai rolar no feed do Instagram no dia seguinte. Mas a realidade, nossa, a realidade é que a verdadeira jornada se estende muito, mas muito além dessa linha do tempo que a gente consegue ver. O trabalho pesado, de fato, começa horas ou dias antes de o primeiro convidado sequer pensar em chegar, e só termina muito depois de a festa acabar e todo mundo ir dormir. Aquele momento da celebração, acredite se quiser, é a parte mais curta de todo o processo. E isso nos leva ao passo 2, a fase 1, o planejamento silencioso antes do evento. Imagina a seguinte cena. Enquanto muita gente ainda está dormindo ou talvez só começando a tomar um banho para se arrumar para a festa, a engrenagem do profissional já está girando a todo vapor. Existe um volume simplesmente absurdo de tarefas de logística rolando nos bastidores. Tem que colocar cada bateria para carregar, limpar cada milímetro daquelas lentes caras, formatar e organizar dezenas de cartões de memória, separar cada peça do equipamento, checar todos os sistemas de backup, e ainda revisar o cronograma de ponta a ponta e calcular exatamente a que horas a luz do sol vai estar perfeita. É uma lista que dá até falta de ar só de falar. E sabe de uma coisa? Essa rotina frenética é absolutamente crucial. Esse cuidado quase cirúrgico com a logística e com o equipamento é o que garante que nenhum detalhe passe batido. Na fotografia profissional, simplesmente não existe margem para aquele improviso irresponsável, sabe? Tem que estar tudo perfeitamente pronto. E é super fascinante notar que a história começa muito antes do primeiro clique. Muita gente pensa que chegar cedo é capricho, ou que o fotógrafo é só meio ansioso, sabe? Mas não. Chegar antes não é excesso de zelo de jeito nenhum, é uma necessidade técnica, pura e simples. Pensa bem, um momento marcante acontece uma vez só. O brinde, a entrada principal, se não houver uma preparação absoluta antes daquilo acontecer, a chance evapora, se perde para sempre. O compromisso intocável de chegar cedo e sair tarde é justamente para garantir que o acaso não seja o diretor do resultado final. Mas o que a pessoa está fazendo lá, tão cedo, num salão que ainda está vazio? Bom, essa ação de antecipação envolve 4 passos que são fundamentais. Primeiro, a gente tem uma leitura minuciosa de como está a luz do ambiente. Segundo, uma avaliação de todas as possíveis pegadinhas ou dificuldades técnicas daquele espaço físico. Terceiro, o mapeamento dos melhores ângulos, tipo, onde é o melhor lugar para se posicionar de forma estratégica. E quarto, a adaptação do equipamento para prever qualquer pepino. O grande objetivo de estar lá, sozinho, trabalhando naquele silêncio todo antes do evento começar, é achar as soluções antes mesmo que o problema perceba que pode acontecer. É um nível de antecipação de cair o queixo. Agora a gente entra no passo 3, a pressão invisível durante o evento. Quando a gente olha para essa linha do tempo cronológica, a percepção muda na hora. A festa, o glamour, a celebração, tudo aquilo que a gente acha que é o centro de gravidade do trabalho, na verdade é só o recheio do sanduíche. A gente tem dias inteiros de preparação prévia, depois apenas algumas horinhas de execução no calor do momento, e aí, logo em seguida, semanas a fio focadas só na edição. Aquele momento de sorrisos na pista de dança é literalmente só o elo de ligação entre um planejamento gigantesco e um trabalho futuro maior ainda. E o mais louco é tentar entender o que se passa na cabeça de quem tá com a câmera na mão na hora da festa. Enquanto a galera tá relaxando, tomando um drink, dando risada, o profissional tá carregando um fardo invisível de variáveis técnicas. É uma multitarefa mental implacável. Sem interromper a vibe de ninguém, a pessoa precisa ajustar a exposição da luz, cravar o foco perfeitamente,
garantir que os arquivos estão sendo salvos em 2 cartões ao mesmo tempo, calcular a hora exata de trocar a lente, ficar de olho no nível da bateria. Ufa! Tudo isso enquanto ajusta a composição, constrói uma narrativa que faça sentido e ainda acerta o timing do clique. Sabe aquela sensação de estar fazendo malabarismo com pratos giratórios? É exatamente isso. Uma pressão silenciosa e super desgastante. Bom, o evento acabou, então vamos para o passo 4. Fase 2. A pós-produção depois do evento. A festa acabou, as luzes apagaram, todo mundo foi para casa e é agora que começa a parte, talvez, mais injustiçada da profissão. O trabalho invisível entra na sua fase mais pesada e exaustiva. A pós-produção é um monstro. Tem que descarregar milhares de fotos super pesadas, criar backups duplos ou triplos na mesma hora para nada sumir, organizar um labirinto de pastas e depois passar horas, dias a fio, garimpando as melhores imagens. Aí vem o tratamento de cor e luz, foto por foto, de forma super individual, depois tem que exportar tudo em altíssima qualidade, empacotar para entrega e ainda dar um jeito de armazenar isso com segurança por anos. Ah, acredite, na hora que a câmera foi guardada na bolsa lá na festa, o trabalho não estava nem na metade. E a proporção de tempo aqui é um baita choque de realidade. O tempo real de fotografia, aquelas horinhas em que todo mundo viu a pessoa trabalhando, é uma fatia minúscula em comparação com a dedicação monstra que a pós-produção exige. São horas intermináveis na frente de um monitor, clicando, ajustando, corrigindo. O tempo de clique é medido em segundos, mas o tempo de edição é uma verdadeira maratona. É por isso que o contraste entre aquele mito que a gente vê na internet e a realidade dos bastidores é tão brutal. De um lado a gente tem essa visão super romantizada, como se fosse a carreira mais fácil do mundo, puro glamour, festa e apenas botões a serem apertados. Mas a realidade oculta, ali na outra ponta, nossa, é bem diferente. A gente está falando de dor nas costas por carregar quilos de equipamento pesado, noites viradas tomando café para cumprir prazo de entrega, picos de ansiedade com medo de um backup dar erro, comer de forma totalmente irregular pelos cantos da festa e um cansaço mental crônico por causa da pressão de entregar um resultado impecável. Não é mole não. O que nos leva ao nosso quinto e último passo: o trabalho oculto e o seu valor real. É agora que a gente amarra todas essas fases invisíveis. Quando existe um compromisso com o registro de um dia mega especial, a responsabilidade emocional que vem no pacote é gigantesca. Ninguém ali está segurando só uma caixa cara de plástico e vidro. O que se carrega de verdade são memórias preciosas. São as expectativas altíssimas de famílias inteiras, momentos que não têm botão de voltar, que jamais vão se repetir e, acima de tudo, uma confiança cega no profissional. E quer saber? É exatamente todo esse peso, essa união de bagagem técnica e emoção que cria a alma e o verdadeiro valor daquela imagem linda que a gente vê no final. Com toda essa carga, tentar a sorte simplesmente não é uma opção, né? Vive-se no estado de alerta contínuo para domar variáveis que ninguém controla, um cartão de memória que corrompe do nada, o sol que some atrás da nuvem bem na hora importante, o cronograma que atrasa demais, o tempo que vira e começa a chover sem aviso prévio, ou um equipamento que simplesmente trava. A urgência de resolver o problema antes mesmo que ele exista é o que dita o ritmo. E é por tudo isso que o tal do chegar muito antes e sair muito depois não é um mero detalhe. É o escudo absoluto que protege o evento inteiro de qualquer desastre. Aquele romantismo todo em volta da foto final, linda e tratada, acaba escondendo todo esse desgaste. O clique perfeito é, no fundo, o troféu por um gerenciamento espetacular de planejamento, de logística, leitura técnica e de muita, mas muita resiliência física e mental. Então, a gente fecha essa análise com um pensamento provocativo para deixar todo mundo refletindo. Da próxima vez que a gente observar uma celebração chegando ao fim, quando o local começa a esvaziar, as luzes finalmente se apagam e o silêncio toma conta, vale a pena se perguntar: quem é que realmente fica ali, com a pesada responsabilidade de transformar aquele momento que foi tão passageiro e efêmero em uma memória duradoura, forte e intocável? Pois é, essa é a grandiosidade silenciosa que existe por trás das lentes. A gente espera que essa nossa explicação de hoje tenha mudado de vez a forma como nós valorizamos e enxergamos a fotografia. Muito obrigado pela companhia em mais essa jornada e a gente se vê na próxima.